Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco esta noite também. Muito obrigado pela presença de vocês e parabéns pela atitude de estarem aqui. Mais uma quarta-feira para nós. Que a gente possa estudar mais uma noite, aprender mais um pouquinho da doutrina espírita. Antes da gente fazer a abertura, dar o recadinho da nossa próxima sexta-feira, dia 31 de julho. Vamos ter a palestra especial do mês, musicada, com o Rodrigo Pastorelli, com o tema Um Olhar para Dentro. Todos estão convidados, tá? E todos os dias da semana, praticamente, nós temos uma atividade na casa. A gente divulga no Instagram e temos também o site do Jesus de Nazaré, gjn.org.br. Quem tiver dúvida, só entrar no site, dá para ver as atividades que nós temos lá todos os dias, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade da noite. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, nesta noite, que nós possamos aproveitar os ensinamentos que o nosso amigo Donizete irá nos oferecer. Que os espíritos amigos possam inspirá-lo para que ele possa mais ainda compartilhar com a gente todo o seu conhecimento e toda a matéria oferecida pela doutrina espírita. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos. Que assim seja. Donizete, boa noite. A palavra é sua. Boa noite a todos. Estamos terminando nosso curso de férias. Semana que vem nós prosseguimos com as nossas atividades rotineiras. Voltamos com o curso sobre mediunidade. Quem participa nas reuniões, no prédio 2, continuará lá também. Já está no YouTube do Centro, Grupo Espírita Jesus de Nazaré, Marília, os 4 primeiros vídeos. Tá? Quem não viu lá na internet, nos grupos de WhatsApp, é só entrar no YouTube, Grupo Espírita Jesus de Nazaré, tá? Ou então pegar esse tema lá, processo reencarnatório, Donizete Pinheiro, deve aparecer lá também. Então quem não assistiu a algum deles vai ter a oportunidade de assistir, graças ao nosso técnico aí, o Adriano, que está gravando as nossas apresentações aqui. Nós vamos estudar hoje aqui informações sobre a reencarnação do Sigismundo, que está na obra de André Luiz, Missionários da Luz. Eu gostaria de dizer aqui sobre esse trabalho do André Luiz, que muitas vezes a gente imagina assim, o André Luiz mandou lá essas informações que estão nos livros. Não é assim. O trabalho é muito mais complexo do que nós possamos imaginar. Foi um trabalho organizado. Emmanuel conta lá no livro Nosso Lar, na apresentação do livro, que há algum tempo eles estavam procurando alguém, um espírito, para trazer as informações do plano espiritual para a humanidade, para nós. O André Luiz não escreveu o livro do jeito que ele queria. Todas as informações que ele trouxe foram dirigidas por um grupo espiritual comandado pelo Emmanuel,
E os temas foram escolhidos. Porque se você pegar lá as informações que estão no livro, você percebe que o André Luiz está sendo encaminhado para um setor, para uma experiência, por um tempo com um instrutor tal. Os Mensageiros, por exemplo, é um estudo, uma vivência que ele teve durante uma semana lá na espiritualidade. Tudo isso sob a supervisão do Emmanuel. Então, esses conhecimentos que nós temos não é um romancezinho trazido por um espírito, como existem diversos outros por aí. Todo o trabalho do Chico Xavier, poderemos dizer, da missão do Chico Xavier, foi planejado, foi programado para que nós pudéssemos ter mais informações detalhadas do plano espiritual, da vida no mundo espiritual, da mediunidade, para que nós pudéssemos nos enriquecer desses conhecimentos e trabalharmos melhor com a mediunidade, com a espiritualidade, nas nossas casas espíritas e progredirmos em espírito também. Nós temos a certeza que essa obra de André Luiz e de outros companheiros vem como um plus, vem trazer outras informações que Allan Kardec e os espíritos da codificação, lá no século XIX, meados do século XIX, não puderam trazer. Porque a humanidade daquele tempo não estava preparada para ter muitas informações. Só aquilo que Kardec trouxe em O Livro dos Espíritos, por exemplo, que foi o livro de lançamento da doutrina espírita, foi combatido. As outras obras também. Houve, alguém deve lembrar, na Espanha, o auto de fé de um bispo. O livreiro lá do Allan Kardec vendeu obras para uma pessoa lá da Espanha. O bispo ficou sabendo e, como era ainda um resquício da Inquisição, mandou prender os livros. Tinha essa autoridade e fez uma fogueira em praça pública com os livros. Ficou chamado de Auto de Fé de Barcelona. Só que o efeito foi ao contrário. Os espanhóis já estavam não aceitando a Inquisição, se revoltando contra a Inquisição. E quando ficaram sabendo que o bispo ia queimar alguns livros, foram lá, né, saber que livros eram esses. Pegavam o que não foi queimado lá no chão para ler. Então, ao contrário do que o bispo queria, a doutrina espírita ganhou mais adeptos lá na Espanha. Então, nós recomendamos que depois de vocês lerem as obras de Allan Kardec, e se quiserem aprofundar estudando mesmo, a nossa casa tem esses estudos mais aprofundados, se dediquem também a estudar a obra de André Luiz, a obra de Emmanuel, que são fundamentais para a gente entender melhor a nossa vida aqui na Terra e a vida depois da nossa morte, da nossa desencarnação. Então aproveitem essa bênção que é a doutrina espírita para enriquecer o conhecimento espiritual. Então nós vamos conversar aqui sobre a reencarnação desse companheiro espiritual Segismundo, o nome que André Luiz deu para o personagem, para que nós possamos entender alguma coisa só do processo de reencarnação. Nós já falamos um pouquinho sobre o Segismundo e nós vamos detalhar algumas coisas aqui para a gente poder aprender, né, com André Luiz. A reencarnação do Segismundo obedece às diretrizes mais comuns, traduz a expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta
nem altamente bons, nem conscientemente maus. Está falando para quem? Para nós. Esse modelo de reencarnação que o André Luiz está contando nessa obra tem a ver com a gente. Nós não somos totalmente bons, porque senão não estaríamos aqui, mas também não somos maus. Somos assim, mauzinhos, só um pouquinho. Mas não somos maus de querer matar o outro, de roubar. Não somos cruéis. Né? Então, entender esse mecanismo é entender da nossa própria reencarnação. Significando o seguinte, que a nossa reencarnação foi planejada, como foi planejada a reencarnação do Segismundo. A família que nós nascemos, a profissão que nós realizamos, né, cumprimos na Terra, o país que nós nascemos, obviamente, o gênero sexual, o casamento, provavelmente os filhos, quase certeza, né? Nem sempre os filhos são planejados, pode acontecer no andar da carruagem, mas somos atraídos, né, para a reencarnação. Então a nossa vida tá boa? Tá boa? Ótimo. Tá boa, nós estamos aqui. Hã? Nós estamos aqui. Essa semana mesmo morreu muita gente. Nós estamos aqui. Essa semana muita gente ficou doente, que nem pode sair de casa. Nós estamos aqui. Não tá boa mesmo esse dia. E nós temos que agradecer a Deus. Agradecer essa reencarnação. Porque nós estamos evoluindo, ainda que há trancos e barrancos, acertando e errando, nós estamos avançando. Algum lucrinho nós vamos ter nesta reencarnação, ao desencarnarmos. Talvez vocês não consigam avaliar, mas o fato de nós estarmos aqui hoje, aprendendo sobre doutrina espírita e aprendendo sobre reencarnação e mundo espiritual, é uma bênção na nossa vida. Tem uma situação que eu gosto de repetir, eu não sei se eu repeti aqui no curso, é de uma moça que havia desencarnado e ela estava lá no necrotério, o corpo deitado lá na pedra do necrotério. E o André Luiz com o instrutor foram lá. E quando chegaram, o noivo dela estava perto, chamando. Cremilda, lembrei o nome dela. Cremilda, vem comigo. E ela então, espírito, levantava a cabeça assim fora do corpo. O corpo estava morto na pedra lá, né? Levantava a cabeça, via o noivo voltar para o corpo. 2 vezes ela fez isso. Aí um instrutor foi lá e falou para ele assim, para o noivo, ó, fica aqui no cantinho, deixa eu conversar com ela. Aí ele se aproximou e chamou Cremilda. Ela abriu os olhos, olhou para ele. E ele disse, olha, eu sou um novo médico que vim aqui para cuidar de você. Nós vamos fazer um novo tratamento. E ela disse, ai, que bom. Eu achei que tinha morrido. Porque eu estava vendo o meu noivo aí me chamando. Não, fica tranquila. Aplicou um passe, ela dormiu. Ele pegou no colo, entregou para o noivo. E o noivo foi embora volitando. Voando que nem um super-homem. Já pensaram que beleza que é isso? Você poder volitar no plano espiritual? Tem que aprender a fazer isso. Tem que ter leveza perispiritual. E aí o instrutor foi dizer para o André Luiz
que ela era uma boa moça, como nós. Só que ela não tinha maturidade espiritual. Ela não tinha conhecimento de espiritualidade. Não tinha vivência espiritual. Então nós temos. E isso já é uma grande coisa. Porque quando alguém chegar para você, teu pai, tua mãe, teu amigo, alguém que te conhece, teu avô, e falar assim, vem cá, mas vô, você está morto, você também, e vamos junto. É um susto, tem uma perturbação, como diz Allan Kardec, mas você vai. Né? É como acontece aqui, né? Alguém chega e fala, tua mãe morreu. Não é um choque? Então, também será um choque quando você souber que você está no mundo espiritual de volta. Mas você vai se adaptar. Você fala assim, puxa, isso aqui foi como o André Luiz disse. Não, isso aqui não é bem, eu não entendi isso que o André Luiz disse, não. Porque o André Luiz não disse tudo. Ele disse, não existem palavras para que nós possamos narrar fielmente como é aqui. Então, nós estamos aqui nesse caso. O problema do Segismundo é que ele tinha matado o homem que seria seu pai. Uma outra vida. Né? Então o Segismundo, por causa disso, estava com medo, porque havia assassinado em vida anterior aquele que seria o seu pai, sendo que este, que é o Adelino, reagia contrariamente à sua presença quando dele se aproximava. Adelino andava abatido e irritado e comenta com a esposa, há muitos dias minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim na qualidade de vigoroso inimigo. O Adelino, do pesadelo dele, imaginava, criava esse inimigo vindo com uma faca para lhe matar. Então ele acordava, ele começou a ficar tenso. Por que que isso acontecia? Porque, na média, quando o espírito vai reencarnar, ele já estava se preparando para isso. E há um momento em que ele passa a conviver na atmosfera do lar. Junto com aquele que será seu pai, junto com aquela que será sua mãe, para ir tendo uma certa sintonia, uma certa afinidade, para que ele comece a vivenciar a vida material, a vida humana, e passe a se desligar da vida espiritual. Inclusive, respirando os fluidos aqui da crosta, tornando-se mais humano, vamos dizer assim. O perispírito, a partir do momento em que ele começa a viver mais aqui, ele começa a aspirar, né, fluidos mais pesados do que os fluidos do plano espiritual. O próprio perispírito dele vai se transformando, né, que é justamente para que ele possa se desligar de lá, canalizar a sua mente para cá, né, começar a conversar com a mãe, a conversar com o pai. O próprio André Luiz, para escrever as obras, passou antes 2 anos com o Chico Xavier para estabelecer essa sintonia. Então é por isso que às vezes a mãe, normalmente a mãe, começa a pensar em filho, a sentir algo diferente, uma emoção diferente, uns pensamentos diferentes, aquela vontade de engravidar. Hoje em dia só existe uma vez, isso nem... Ainda não. O processo de esquecimento
começa a acontecer quando ele já está se encaminhando para a ligação com o corpo. Mesmo assim, esse esquecimento, ele é proporcional ao grau de evolução. Existem espíritos evoluídos, embora ligados ao embrião, ao feto, ele só perde a consciência quando vai nascer. São espíritos mais evoluídos. Quanto mais humanizado for o espírito, mais ele entra nesse estado de esquecimento, né, de amnésia. Então ele estava ali, né, e estava já influenciando e sendo influenciado pelo ambiente, especialmente por esse contato com o Pai. O Sigismundo, por sua vez, parecia extenuado, abatido. Não conseguia manter-se sentado. Permanecia estirado numa cama, em grande prostração. Alegava estar fraco e incapacitado, com receio de fracassar novamente. Acontece isso. Lembra que nós falamos do navio que parte para o mar? Sempre quando a gente vai sair de um ambiente ao qual nós estamos acostumados, sempre surge uma insegurança, um medo. O filho que vai sair de casa para morar num outro local, num outro estado, num outro país. A filha que se casa e vai mudar de casa, vai sair de perto da mãe. Um emprego novo que você arrumou. Tudo isso causa uma instabilidade emocional. E o Sigismundo estava lá. Ele estava com medo. Com medo da reencarnação, com medo da relação que ele teria também com o Pai. O mentor esclarece que o abatimento é natural, porque na reencarnação a criatura sofre certos desequilíbrios, mas que Sigismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos com expectativas e inquietações injustificáveis. E olha que o Sigismundo era um trabalhador consciente de nosso lar. Ele tinha méritos. Muitos que trabalhavam, muitos que estavam ali ajudando o Sigismundo, foram beneficiados por ações dele. Então, mesmo quando nós temos essa consciência, esse equilíbrio espiritual, mesmo assim, ao nós reencarnarmos, nós temos as nossas dificuldades. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Quem está nesse mundo aqui tem expiações e provas a passar. Em relação ao futuro pai, Adelino, o mentor consegue intuir o pequeno filho para convidar o pai ao evangelho e à oração. Esclareceu que não deviam e nem podiam forçar a ninguém e que precisavam das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer, do seu concurso amoroso e fraterno. Elucidou, olha só, elucidou que da mente humana se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. A mente produz saúde ou produz a doença. Mantém o equilíbrio, a harmonia das células ou destrói as células, desequilibra as células. O câncer tem muito a ver com isso. A mente atuando sobre o corpo. Então, o que estava acontecendo? O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação. Por quê? Pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando, matando as células criadoras ao nascerem,
e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Então os técnicos já estavam lá organizando, né? O planejamento do corpo do Segismundo já estava sendo feito. Mas o pai estava colocando obstáculos. Por quê? Porque matava os espermatozoides. Ou maculava os espermatozoides. E às vezes isso é inconsciente, né? No caso dele aqui, o medo estava fazendo isso. Ele não sabia que ele ia ser pai. Não havia essa conversa antes de, estou aqui porque você vai ser meu pai. Não, ele estava lá no ambiente. Vai ter uma conversa depois. Eles vão fazer uma sessão de terapia, uma reconciliação entre os dois no plano espiritual. Aí, com isso, conseguiram o encontro durante o sono, em que Adelino e Segismundo relatavam seus medos e preocupações, mas após as intervenções esclarecedoras e amorosas do mentor Alexandre, Segismundo humildemente pede perdão e Adelino o concede sinceramente, afastando as sombras que o envolviam. Olha a força da reconciliação. Humildemente, André Luiz narra que o Segismundo se ajoelha na presença do Adelino, chora, pede a ele perdão, pede uma oportunidade para nascer. O Adelino, então, sentindo as vibrações sinceras, né, perdoa, estende a mão para ele. O Adelino era boa gente, era um bom homem. Mas esses pensamentos de medo e de repulsa criaram uma sombra ao seu redor, na sua aura, no seu perispírito. E bastou um pensamento novo de perdão para que a luz do perdão afastasse as sombras. Veja como que isso é importante. O perdão, o entendimento, a reconciliação acaba com os conflitos, especialmente no aspecto espiritual. Aproveitemos isso, né, para a nossa vida. O Segismundo ia ter uma doença. O gráfico referente ao organismo físico de Segismundo indicava que ele teria uma moléstia do coração na idade madura, como consequência da falta cometida no passado, experimentando grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Por quê? Porque ele havia matado Adelino. E como reflexo, porque quando nós direcionamos um pensamento e um ato contra alguém, esse pensamento já está perturbando o nosso próprio perispírito. Ele marca primeiro o perispírito para depois se direcionar para o outro. Então, quem é a primeira vítima do nosso ódio? Nós mesmos. Nós. Como se diz, né? O ódio é um veneno que você toma imaginando que vai matar o outro. Momento da união sexual. Os mentores e técnicos em reencarnação não precisam estar no ato da união sexual. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Então, a nossa vivência harmônica e elevada e amorosa protege o nosso lar de todos os espíritos inferiores.
O evangelho no lar faz isso. Mas nós não podemos ter um pensamento elevado só no dia do evangelho. A gente briga a semana inteira. Hoje nós não vamos brigar porque é dia do evangelho. Também não adianta. Quer dizer, adianta mais ou menos. É um passo. Né? Mas nós temos que fazer um propósito para transformar o nosso dia no lar como um evangelho permanente. E aí os espíritos não vão encontrar brechas para entrar. A espiritualidade fala que, num caso que o homem era promíscuo, tinha as suas vivências fora do lar, sexuais, mas a mulher era digna. E a dignidade moral, espiritual da mulher protegeu o lar. Poder do amor. Poder da moral elevada. Então, ele retornava para o lar e as companhias espirituais ficavam para fora por causa da mulher. Então, é importante que nós façamos isso. E aí nós vamos ter garantido que o nosso lar e as nossas uniões sexuais estarão sem presenças, né? Sem visitas. Então os espíritos, eles aguardam o momento, o casal tem lá a sua união, eles esperam. Né? Essa união do espírito, ela não acontece no ato sexual, ela vai acontecer na fecundação. E aí os espermatozoides têm que fazer uma corridinha, né? Por uns caminhos que nós conhecemos, até chegar lá nas trompas, etc. e tal. No entanto, o cônjuge fiel e devotado, eu falei aqui, garante a proteção do ambiente doméstico, ainda que o outro, na vida comum, se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Aqui a ligação do espírito. A ligação fluídica direta com os futuros pais ocorre normalmente com antecedência. Ligação fluídica. À medida que se intensifica a aproximação, o espírito vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou na esfera espiritual. O perispírito vai se tornando mais denso através da assimilação dos elementos do plano espiritual, especialmente a alimentação e hábitos, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal, o que causa ao espírito certo sofrimento. Então imagina, você ficou 30 anos na espiritualidade tendo uma vivência mais fluídica, mais leve, né? O perispírito mais suave, uma alimentação frugal ou respiratória. E agora você tem que passar a viver na terra, um ambiente mais grosseiro, vai ter uma comida mais grosseira. E isso provoca uma perturbação do perispírito. No livro Libertação, só para ilustrar essa questão, o André Luiz, acho que é o Hilário e o instrutor, o Gúbio, estão descendo para as regiões mais grosseiras do umbral, e na medida que eles estão se aproximando da cidade inferior, eles começam a respirar aquela vamos dizer assim, aquela poluição, aquela matéria mais grosseira. E o instrutor falou, olha, respirem, né, que naturalmente isso vai acontecer. O instrutor já estava acostumado com isso, ficou tranquilo. Os dois caíram, tiveram que deitar, né, de fraqueza, porque a substância que eles estavam inalando era uma substância mais pesada. Antecedendo a ligação perispiritual ao embrião, ocorre a união magnética do espírito reencarnante na sua forma infantil ao perispírito da mãe, como a flor se une à haste, num processo de justaposição a partir do qual a mãe passa a carregá-lo consigo. Olha só que interessante. Em geral, antes
de ligar o perispírito ao embrião, o espírito já vai tendo uma redução. Aí o instrutor falou para o Segismundo assim: Segismundo, ajude o processo, mentalize a forma infantil, mentalize o bebê recém-nascido. E na medida que ele foi mentalizando e a espiritualidade foi magnetizando, ele foi se liberando de parcelas de energias, de fluidos. A forma perispiritual foi se reduzindo, porque tem os espaços intercelulares, interatômicos, né, foram se reduzindo e ele adquiriu a forma de um bebê. Não de embrião, de bebê. Como ele seria ao nascer. E aí eles entregaram para a mãe, desdobrada, durante o sono. Ela recebeu aquilo, né, abraçou, colocou no colo, e o bebê foi quase que se interpenetrando no perispírito dela. Qual que é a consequência disso? Ou seja, a mãe está carregando um espírito consigo durante a gravidez. Tudo que a mãe e o pai pensam afetam o espírito na sua consciência. Rejeição, mas amor, carinho. Veja como é importante nós entendermos isso, porque você já vai, né, cuidando do espírito reencarnante. Hoje, há um trabalho na evangelização com bebês, mas já existe propostas de trabalho com gestantes, de pessoas que querem ficar grávidas, que é para preparar a mentalidade para essa reencarnação, para esse momento especial. O André Luiz fala que a gravidez é uma espécie de comunicação mediúnica, de um fenômeno mediúnico, porque a mãe e o espírito reencarnante estão trocando valores, pensamentos até, fluidos, que é o que acontece numa manifestação mediúnica. Só que é um espírito adulto, desencarnado, com o médium. Aqui é a mãe com o reencarnante. É muito importante isso, né? Porque há esse contato no mundo espiritual. Redução da forma perispiritual. Mediante um trabalho de magnetização, a forma perispiritual torna-se reduzida até se assemelhar à de uma criança. O espírito vai perdendo sua consciência e a interação com o mundo espiritual. Porém, não há um caso igual ao outro. Há companheiros de grande elevação que quase dispensam o concurso espiritual e só perdem a consciência quando do nascimento. Olha só. Constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas umas das outras, quando ligado ao centro genésico, que é do perispírito, né, feminino, o perispírito experimenta expressiva contração. Observa-se então a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano etereal. Então, o que é desnecessário? Vamos supor, algumas células do organismo voltam ao fluido cósmico universal.
Imaginemos um pêssego amadurecido, lançado à cova escura a fim de renascer. Decomposto em sua estrutura, restituirá aos reservatórios da natureza todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios que lhe revestem os princípios vitais, reduzindo-se no imo do solo ao embrião minúsculo que se transformará no espaço e no tempo em novo pessegueiro. É uma comparação grosseira para tentar explicar o que é que acontece com o perispírito. Ou seja, ele vai diminuindo. Como acontece quando a gente vai ficando velhinho. Os velhos não vão diminuindo, né? 90 anos, você não tem a mesma estatura que você tinha quando você tinha 50. Quando você emagrece também, né? Mais forte, emagreceu, reduziu, perdeu matéria. Fecundação. Através dos condutos naturais correm os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, numa velocidade aproximada de 3 milímetros por minuto. O número deles é contado em milhões, mais de 100 milhões. Mas a maioria morre, são enzimas, anticorpos e glóbulos brancos no percurso. Atuados, né? Morre por causa das enzimas, dos anticorpos e dos glóbulos brancos. Os técnicos conseguem ver as disposições. Outro dia me perguntaram por que tanto espermatozoide assim, né? É uma questão da evolução natural das espécies. Por que que mas por que que a tartaruga bota um monte de ovo? Porque vão morrer vários. Bota lá na praia, vai ter bicho que vai comer, vai ter homem que vai depredar, vai ter água que vai... ou ele não vai conseguir chegar na água. Então, quando se produz muitos descendentes, e é justamente para preservar a espécie. Então, tem 100 milhões de espermatozoides, na esperança que se morrer um, tem outro, morrer tem outro, tem outro. E os seres humanos vão ser reproduzidos, vão continuar vivendo. Graças a Deus que é assim, né? Os técnicos conseguem ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, identificando o mais apto. Fixando nele o seu potencial, o técnico ajuda-o a desembaraçar-se dos companheiros para que seja o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. Após, a célula feminina enrijece-se, cerrando os poros tenuíssimos e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores. Imagina quando que isso foi falado. É década de 70 do século passado. Só nesse século agora é que surgiu o genoma. Quem imaginaria no século passado que o cientista poderia saber de todos os genes que nós temos no corpo? Mexer nos genes. O homem encarnado consegue fazer isso. Então, nesse caso, o homem usa microscópios, computadores. O técnico, né, com o olhar de computador, de microscópio, porque eles têm um poder de raio-x, olhou lá para os espermatozoides. Veja o conhecimento que eles têm para identificar o genoma dos espermatozoides e fala assim, é esse aqui, ó. Aí dá uma descarga energética nele e ele sai correndo e chega lá. Mas quando não tem técnico, como é que faz? Então, até pouco tempo atrás, a ciência
dizia que o óvulo era fecundado pelo mais ligeiro, pelo mais rápido. Hoje já existem estudos de que, na verdade, quem seleciona o espermatozoide é o óvulo. De tal maneira que se 2 espermatozoides ou 3 chegarem ao mesmo tempo e ficarem batendo lá na porta, deixa eu entrar. A dona óvulo vai dizer assim, esse não, esse aqui. Por afinidades. É incrível isso, né? Incrível. Sempre com o auxílio do técnico, o elemento vitorioso prossegue a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formam agora uma só, representada aos olhos espirituais com um pequeno foco de luz. Quer dizer, houve uma integração. O que eram células diferentes tornou-se uma só, né? Tornou-se um embrião. É interessante um aspecto, é que quem determina o sexo não é a mulher. Quem estudou biologia sabe, né? Por que é? A mulher é X, XX. E o homem, XY. Então, quando o marido fica bravo, você só me deu menina. Tinha um tio que queria homem, teve 5 meninas. Desistiu. Eu tenho outro tio que queria menina, teve 4 homens. Então, é o planejamento. Então, é o homem que determina o sexo do filho. Em seguida, a forma reduzida do perispírito, que se interpenetra com o organismo perispirítico da mãe, é ajustada sobre aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida, que começa a movimentar-se, iniciando a divisão celular, funcionando a forma perispiritual como uma irmã um ímã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Então, as células vão se multiplicando. Quem nunca estudou sobre isso, entra lá no YouTube para ver como que é inteligente o processo de formação do corpo humano. Então, o corpo começa sendo formado com 3 tubos de células, que dá origem a cada parte do nosso corpo. Então, essa ligação do perispírito com o embrião vai fazendo com que as células vão se multiplicando e vão se organizando em órgãos segundo a forma que é o perispírito. O perispírito vai atraindo, né? E aí entra o problema da influência do perispírito na formação. Porque onde o perispírito tem um probleminha a ser resolvido, as células também vão se multiplicar ali, dando origem a uma doença, por exemplo. A uma falha qualquer na formação. Quando o feto se transforma numa massa disforme e ao aborto, é porque ali não havia espírito. Era uma expiação para os pais. A escolha do elemento masculino de fecundação depende do merecimento e da programação reencarnatória. Em outros casos, o fator magnético prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva
está igualmente impregnada de energias de atração. Olha aqui. As pessoas falam assim, mas André Luiz é tudo fantasia. Tem gente que fala assim por aí. Vocês perceberam o que está escrito aqui? Aquilo que eu acabei de falar. Em outros casos, o fator magnético prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva, o óvulo, está igualmente impregnada de energias de atração. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime da sua natureza intrínseca. Em vista disso, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. É a mesma atração que une as pessoas. Foi amor à primeira vista. É a mesma coisa aqui. O óvulo fala assim, me apaixonei por esse espermatozoide. Amor à primeira vista. Segundo a sintonia de cada um. Se atraem. Tem coisas mais profundas para a gente entender mais para frente. Como é que se processa esse magnetismo que a gente não sabe. O magnetismo que aproxima as pessoas aqui na Terra e que vai a casamento, a gente também não sabe. Como é que uma pessoa que é do Brasil vai passear lá nos Estados Unidos, encontra uma moça, se apaixonam, se casam. O que atraiu um para o outro, né? O que está por trás de tudo isso aí? Em seu desenvolvimento embrionário, o espírito recapitula todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que se deve progredir no aprendizado. Quando a gente vê a evolução do embrião, ele é semelhante à dos animais, porque nós passamos pela escala evolutiva dos reinos. Eu vou pular aqui para vocês verem. Há um momento dessa evolução aqui, que a do suíno, a do porco, é igualzinho ao do feto. Ainda o espírito vai recapitulando nesse processo de crescimento do embrião, as vivências humanas, as experiências do espírito ao longo do tempo. Nós vamos parar por aqui. Convidamos a todos que cheguem em casa, peguem Missionários da Luz. Quem não tem, Marlene tem para emprestar, tem para vender, né, Marlene? Ô Marlene, Darlene, vem lá. Aproveitem, leiam, que é fantástico. Tá bom? Muito obrigado pela companhia nesse mês de julho. Ótimo estar com vocês aqui, estudando sobre a reencarnação. Nós agradecemos a Deus, aos bons espíritos que nos acompanharam, aos nossos protetores espirituais, que mantiveram as nossas mentes alertas para o entendimento. E que nós possamos, Senhor, perseverar sempre no aprendizado. Na certeza de que temos muito mais a aprender, não só da vida na Terra, das ciências, mas também das coisas do Espírito. Porque somos, com certeza, espíritos imortais, prosseguindo sempre em direção do Teu amor. Que a Tua paz nos envolva sempre. Boa noite, pessoal. Até a próxima.